Hora de falar sobre o Cruzeiro, que já sabe quanto precisará gastar para contratar o goleiro John. Jogador que pertencia ao Botafogo foi vendido ao Nottingham Forest por 8 milhões de euros na temporada passada. O clube inglês pretende recuperar os 8 milhões de euros investidos. Se der para conseguir uma graninha a mais, 9 milhões de euros, 10 milhões de euros, certamente o negócio ficaria mais fácil. Mas é natural que se o Cruzeiro chegar aos 8 milhões de euros investidos na temporada passada, quando da contratação do John, o negócio deve acontecer. Até porque, em sua passagem pela Premier League, o John está longe de encantar. Foram apenas 9 jogos disputados, o último deles em 3 de janeiro, quando se contundiu. E foi também por causa dessa lesão que o John ficou mais distante da Copa do Mundo. Ele era um dos goleiros no radar do Carlo Ancelotti, técnico da seleção. Importante contar ainda que a busca do Cruzeiro por um goleiro passa pela lesão grave do Cássio, que só volta a jogar na próxima temporada, atrelada à fase ruim do Matheus Cunha, alguém que não conseguiu cair no gosto do torcedor cruzeirense. John e Arthur Jorge trabalharam juntos nos tempos de Botafogo e, assim como o goleiro do Nottingham Forest, o Arthur Jorge também sugeriu a aquisição de Gregory, volante que é titular absoluto no Al Rayyan, mas tem custos extremamente elevados. Preciso falar sobre o futuro do lateral direito William, que chegou a ficar de fora da lista de relacionados do Cruzeiro na partida do último fim de semana. William retornará ao banco de reservas para o confronto da Copa do Brasil. Isso porque o Fagner será poupado, o Cauã vai atuar como titular. Mas o futuro de William no Cruzeiro parece estar com os dias contados. Contrato até dezembro, salário relativamente alto e alguém que, especialmente com o torcedor, tem péssima relação. Até por isso, o lateral direito de 31 anos de idade já foi autorizado a buscar clubes. Surgiu nos últimos dias a informação no sul do país de que o Grêmio quer um lateral direito. Martirena do Racing seria a prioridade, com o William aparecendo como plano B. Na manhã dessa quarta-feira entrei em contato com um dirigente gremista que me assegurou que o William nunca foi discutido internamente. De qualquer forma, é importante entender que se pintar proposta na metade do ano, a tendência de negociação do William é grande. Lateral formado no Rio Grande do Sul, primeiro no Juventude, depois no Internacional, com passagem pelo Wolfsburg. No Cruzeiro, de fato, a coisa não tem funcionado muito bem para ele. Caberia no seu time do coração, já usa o espaço para comentário para registrar o que você pensa sobre o William, lateral direito do Cruzeiro. O Léo Campos, é um resultado assim que frustra. Pelo empate no finalzinho, acho até... o Cruzeiro recuou, o que estava dando para fazer ali, e também não teve assim um monte de chance clara, e o cara acerta um chute desse também, que pelo amor de Deus, mas eu também concordo com o Valu. Acho que o Matheus Henrique, a abordagem dele foi muito ruim, véio. Mas muito ruim mesmo. Ele vai e fecha a perna esquerda do cara e muito lento para tentar se jogar na bola, fazer alguma coisa ali. Estava no finalzinho do jogo, né? Todo mundo se doando, se entregando muito. E aí você sai daqui com um empate, que pela circunstância é um resultado que você tem tudo para buscar a classificação em Belo Horizonte, no dia 12 de maio. Eu acho que o Cruzeiro... O Arthur Jorge falou sobre um jogo, de certa forma, equilibrado, mas o Cruzeiro teve muito mais chance clara do que o Goiás para sair daqui com um grande resultado e pensar até em rodar esse grupo na partida do dia 12. Só que agora não vai ser possível, né? Então, o Cruzeiro vai ter que ter um time forte e para buscar essa classificação. E não tem outro resultado que não seja uma classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Isso aí com todos os titulares, sem alguns dos titulares, o Cruzeiro tem condição, tem obrigação de se classificar para as oitavas de final da Copa do Brasil e fim de papo. Goiás teve muita entrega, mas um time tecnicamente aí bem abaixo, né? Então, se volta com a vitória, você estaria mais próximo ainda desta classificação. Agora, o Cruzeiro está em um processo de evolução realmente. Sábado tem mais um grande teste desse Remo aí que foi lá em Salvador e sapecou 3 no Bahia, né? As loucuras do nosso futebol. Foi bem legal ver o Otávio. Os jogos que ele tinha tido no Campeonato Mineiro, às vezes ficou ali uma dúvida, uma interrogação. Vi muita gente falando, o goleiro é azarado. Você tem que marcar a área ali, né? Você tem que evitar dar um chute daquele, mas tudo bem. Ele teve outras participações no jogo que eu gostei bastante. Do Otávio, nesta oportunidade que ele recebe
do Arthur Jorge nesse jogo aqui diante do Goiás. É claro que alguns estiveram bem abaixo, o próprio Caio Jorge, que a gente precisa muito dele no sábado lá em Belém. Vamos ver se o Neisser volta a ficar à disposição, e descansou o Gerson, deu para preservar um ou outro ali atuando 60, 65 minutos. Romero vai readquirindo aquela condição de atuar os 90 minutos. Deu para poupar um pouco o Arroio e o Christian, que são os principais pontas hoje, né? Penso que de todos que vêm entrando, o Bruno Rodrigues é quem está mais ligado, e precisa ser ali sempre uma opção para entrar. E o Bruno no final ele virou um volante, véio. Dando a vida, tirando bola do jeito que dava, e deu uma bonita assistência para o Jonathan Jesus. Então, a única coisa que esse jogo ele vai mostrando para o Cruzeiro é que o banco precisa qualificar, né? Principalmente se a gente avançar nas duas competições de mata-mata, e vai ter o segundo turno inteiro do Campeonato Brasileiro. Porque quem está entrando, às vezes não está conseguindo ajudar. Esse é o ponto que me chateia bastante. E são jogadores que a gente já esperava muito mais desses atletas, né? Hoje até teve o Luiz Sinisterra voltando a atuar depois de mais de 2 meses. O Kenji recebendo uma oportunidade, que eu prefiro ver o Kenji, por mais que ele possa errar um lance ou outro, às vezes vacilar numa marcação, do que ver jogador aí que já vem entrando vários jogos e não vem produzindo absolutamente nada. Cauã Moraes, primeiro tempo abaixo, segundo tempo muito bom. Jonathan Jesus crescendo cada vez mais. Então, é esse o Cruzeiro que a gente vai ter até a parada para a Copa do Mundo, e buscar um grande resultado lá contra o Remo, para, com o Mineirão entupido diante do Boca, seguir neste processo de evolução. Dá para ver que o Cruzeiro já está bem treinado, mas também não tem como ser um milagre completo, né? Recuperar todo mundo em 1 mês de trabalho, eu já falei isso para trás, eu tinha que renovar o contrato do Arthur Jorge, era vitalício e com o salário aumentando cada vez mais, né? Porque aí seria toque de mágica absurdo, mas é um Cruzeiro em evolução, e isso tem que se confirmar nos próximos jogos aí, porque a maratona continua. A gente está indo aí para o final do mês de abril, mas tem o mês de maio inteirinho ainda, com muita partida importante. O saldo é positivo do empate do... Não poderia ser melhor, né, Thiago? Fica aquele gostinho amargo mesmo. Já tava com a vitória nas mãos, cara. 50 minutos do segundo tempo com 6 de acréscimo. Faltava 1 minuto para acabar o jogo, cara. Ali fura a bola, como diria o Vanderlei Luxemburgo, dá bico pra cima, tira os caras de perto da área. Mas é aquela coisa, né? O futebol, e o Wesley foi muito feliz no gol dele. Golaço, realmente. Mas eu acho que o Cruzeiro ele vem para Belo Horizonte por uma vitória simples, num jogo em que ele é muito superior, né? Tava fazendo as contas aqui, Thiago. O Cruzeiro termina o jogo com 8 jogadores que são considerados reservas, né? O Otávio e o Cauã, que começaram. Aí termina o jogo Cauã Prats, Matheus Henrique, Lucas Silva, Kaique Kenji, Sinisterra e Bruno Rodrigues. Era um time praticamente completo de reservas. E é aquilo que o Fabrício falou. 5 alterações, você já dá uma desorganizada. Com mais 3 jogadores que não são... que não jogam constantemente. Você percebeu que ficou bagunçado depois? Ficou um ataque, parte no ataque, uma parte da defesa abriu. E assim, e aí não vai nenhuma crítica ao Arthur, tá? Eu acho que você tá numa Copa do Brasil que nitidamente o Cruzeiro optou por segurar alguns atletas nessa competição. O Gerson foi o principal exemplo, o Fagner outro, trocou o goleiro, deu uma oportunidade ao Otávio, que pra mim foi bem no jogo, não teve culpa nos gols, nem no primeiro que ele espalma, e o gol é de rebote porque ele espalmou pro lado, cara. Ali o erro foi do lateral e do zagueiro, estavam dormindo no lance. Mas 8 jogadores que não têm jogado constantemente, não tem aquele entrosamento do time titular, do time principal, você dá uma bagunçada. E o Goiás acabou tirando proveito disso, tentou fazer uma pressão ali no finalzinho, conseguiu, e acabou fazendo o 2-2. Eu até acho que o resultado não foi injusto, não. O jogo teve um equilíbrio, mas é aquilo, né, cara? É difícil você achar que o resultado 2-2 foi bom, sendo que você estava vencendo até 1 minuto antes de acabar o jogo. Não foi, não é legal. Mas o Cruzeiro é bastante favorito. Mostrou que é bem superior ao Goiás e vai jogar em casa, né? Vai jogar no Mineirão. A grande lição que fica, né? O jogo, essa é velha, hein? Só acaba quando o juiz apita, né, velho? Eu nunca ouvi, né? Não, pelo amor de Deus, acho que o Cruzeiro também não, né?
Os jogadores do Cruzeiro também não. Sabe, às vezes, ô Fabrício, talvez por ser um time jovem, uma malandragenzinha no final, sabe? Segura a bola na frente. Ó, o juizão, agora acabou. Não acabou não, filho. É 7 cabete, é o pós-jogo de Itatiaia ainda aqui. Fabrício, malandragem. Segurar um pouquinho a bola na frente, cava uma falta na frente, sabe? Segura um pouquinho, vai azedando o jogo. O Cruzeiro deixou o jogo enrolando e o Goiás aproveitou. Não, e jogo de mata-mata, Copa do Brasil, tem muito isso que tu falou, né, Thiago? Porque o jogo tá em aberto, cara. O Goiás vai vir aí. Vai vir com tudo, a gente não sabe. O jogador pode se superar muitas vezes, conseguir bola parada. O jogador, a gente já viu que o Goiás, deixando o Goiás jogar assim como o Cruzeiro deixou, principalmente no primeiro tempo, aí jogaram, cara. Tem qualidade, tem personalidade, vem pra cima, tocam bem a bola. Então, pô, poderia ter vindo com esse resultado. Mas, enfim, aconteceu. Volta com empate também. Eu acho que agora no Mineirão, o Cruzeiro vem muito forte, né? Diante da sua torcida também. Tem tudo pra lotar, fazer mais de 30 mil pessoas aí no Mineirão. E aí o Cruzeiro fica muito forte pra conseguir essa classificação. Quando a gente fala de mata-mata, de saber jogar o jogo, não sei se vocês repararam, naquele lance em que o Cauã Prats tomou uma bolada na orelha e ficou caído, ele levanta e o árbitro manda o carrinho maca sair do campo. Ele não saiu na maca. Aí a câmera pega o Lucas Silva vindo pra área, porque ia ser cobrado um escanteio, e a leitura labial do Lucas Silva ele tinha que ter ficado mais tempo caído. Não era pra ter levantado, era pra ter ficado caído. Molecada nova, mas só quer jogar, Não tem nada a ver com o lance do gol. Isso foi bem antes, mas são pequenos detalhes, sabe? Aquela coisa. Segura um pouquinho mais, fica um pouco no chão, às vezes toma até um amarelo, mas deixa o tempo passar, né? Troca o amarelo pela vitória. Ganha um respiro. Aliás, o Jonathan, golaço, mas não pode, hein, Jonathan zagueirão, tomar amarelo, porque não pode. Tirou a camisa, velho. Não dá, né? 2026? Não pode. Esse menino, ele tem essa característica, né, de sair bem pro jogo, né, de ter arrancadas, assim, surpreender na frente do ataque. Hoje eu fiquei impressionado com a qualidade que ele deu ali, aquela chapada, mas aí depois se emocionou, né, Thiago? Aí não pode. Eu já fico pé da vida quando o atacante tira a camisa, cara, porque às vezes ele tem que matar uma jogada, cara, entendeu? Não dá pra você e hoje tirar eles são orientados, né? O e clube, aí, pô, tem tudo aí, isso. Você viu? Aí o moleque parece... Aí vai lá e tira a camisa e toma amarelo. Imagina se ele tem que matar uma jogada, alguma coisa, ele é zagueiro. Emocionou. Emocionou demais. Aquele golaço ali também. Um golaço. Você lembra no jogo contra o Grêmio, ele já tinha dado uma estocada dessa, driblou 4 jogadores, são lá na frente, cara. Merecido. Seria essa característica que ele sai na frente, além da estatura, né, que é evidente. Ele sai na frente pelo Vidalba por isso também? Não só o Vidalba é um cara que sabe jogar com a bola nos pés também. O Vidalba é meia de origem, né? Jogou muito como lateral também. Eu acho que o problema do Vidalba não é a saída de bola, o jogo com os pés, não. Tem até uma boa bola longa, sabe se posicionar também. Eu acho que o Arthur tem a preferência pela estatura. O Jonathan e o Fabrício dão um ganho na bola aérea do Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro tá bem servido com esses 3 zagueiros. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.